O verbete é o número 1369, 4 páginas, 43 logias e 6 máximos. O tema é vida ecológica. A especialidade é intrafisicologia. A vida ecológica é a existência humana da pessoa lúcida, organizada pouco a pouco, tecnicamente, a partir de amplo conjunto de hábitos sadios e rotinas úteis, factíveis, a fim de atender às exigências naturais da execução da programação existencial, pessoal, embasada em princípios respeitadores do ambiente intrafísico. A sustentabilidade ecológica, a defesa das comunidades humanas, a homeostasia ambiental, o antissugismundismo, a vivência antissinegética, o antidesmatamento, a pirâmide da saúde física, a atividade aeróbica, a saúde física na adolescência, na aposentadoria, na terceira idade, a relevância da esteira aeróbica, o valor da dieta alimentar balanceada, a domótica, a ergonomia, a obesidade minando a saúde orgânica, a atenção às comorbidades antiecológicas, a contribuição para a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas e seres vivos. Na argumentologia tem a taxologia com 7 providências básicas para a vida pessoal e grupal ecológica, verde, exemplar, mínima, a partir das quais a Consim amplia a existência ecológica. E a frase enfática: a vida ecológica pessoal atinge a todas as consciências sem exceção, pois embasa a sobrevivência da humanidade e as vidas humanas próximas de todas as consciências cognopolitas. Você vivencia a vida ecológica ou a vida antiecológica? Há algo exigindo mudança no holopensene ecológico em torno de você? Gente, nós temos aqui algumas perguntas. Você poderia indicar um livro para estudar a cosmoética e como faz para absorver, exteriorizar e deslocar energia? Seria bom ver os 700 experimentos, tem muitos capítulos sobre cosmoética. Lá é mais claro. Agora, absorver, exteriorizar e deslocar energia, você tem que fazer curso aí da Conscienciologia. Aqui em Foz tem uma série deles, o Instituto tem, a IAC tem. O problema é ver aonde é mais fácil para você. Uma vez você disse que densificar energias de outra dimensão é ectoplastia. A pessoa desmaterializar o soma dela para emitir energias densas também é ectoplastia, certo? Então, qualquer coisa que altere a densidade de energia é ectoplastia? Se sim, então, são poucas as coisas que não são ectoplastia, e é só quando a energia não muda de densidade. Olha aqui, não procura generalizar muitas coisas, não, é preciso você estudar isso mais, você está muito superficial. O problema é o seguinte: o universo tem 2 realidades, você, que é a consciência, e o mais é uma energia imanente que você usa. Tudo mais é decorrência da energia. Agora, a ectoplastia que nós chamamos é quando mexe com o ectoplasma propriamente dito. É a hora que qualquer energia consciencial da pessoa, ela fica mais densa através do citoplasma. Isso é outra coisa. Agora, existe a ectoplasmia de tudo que tem por aí que seja ser vivo. E outra coisa, os objetos às vezes guardam também energia. Então tem os bloqueios de energia, etc. Tudo isso que a gente tem que ver. Agora, de modo geral, você pode dizer que tudo no universo depende da energia. Mas tudo depende da intenção da consciência movimentando a energia. A energia não tem inteligência própria, não tem vida própria. O processo é só a consciência. O que é estar desperto como consciente e consciente? A pessoa comum que não realiza projeções conscientes durante sua vida, na condição de consciente, é correto supor que está
que esta ficará vagando inconscientemente pelas dimensões extrafísicas até uma nova ressoma, às vezes tem muita gente que fica inconscientemente durante séculos. Aí entra dentro daquilo que nós chamamos a parapsicose pós-dessomática. Tem de tudo. Existem muitas condições disso e nós explicamos isso em diversos lugares. Qualquer coisa é só ver o Homo sapiens reurbanizados, fora uma série de verbetes sobre o assunto. O senhor poderia explicar como ocorre o trabalho com a fitoectoplasmia? O que posso fazer para desenvolver no trabalho com a fitoectoplasma? Olha, a melhor coisa é o seguinte, você vai arranjar agora, que está na época vamos dizer, da primavera, e você vai ver a árvore mais viçosa que você encontrar. Não é arbusto, não, árvore. Uma árvore grande, viçosa, cheia de vida. E você vai para debaixo dessa árvore e começa a ter contato com ela. Até você sentir que vem uma energia suave, lenta, que você está extraindo da árvore para você. Ela tem vida. E através disso você entra no fitoectoplasma. O fitoectoplasma é mais suave. A pessoa percebe isso. Aqui, por exemplo, se a pessoa quiser fazer isso, é muito fácil. É só ir debaixo dessas amoreiras que tem aqui em cima. Elas são viçosas. Na fatologia, o senhor poderia explicar a profilaxia dos desastres ecológicos, até que ponto haja um amparo extrafísico para evitá-los? Olha, tudo parece que tem fiscais e gente amparando os trabalhos da vida humana. Parece que tem até certos quarteirões, certos bairros que têm amparador próprio. Então, através disso, eles fazem o que podem para evitar as grandes intempéries e problemas climáticos e outras coisas mais. Mas nem sempre se pode evitar e às vezes é necessário para a própria evolução, de modo que essas coisas ocorrem. Não é fácil a gente entender o terremoto, o tsunami e furacão, às vezes é difícil, vulcão. Mas, por exemplo, quem entendeu o Arlindo vai entender vulcão. Não é isso, Arlindo? Está certo? Do ponto de vista técnico, está certo? Existiu alguma civilização antiga que tenha aprofundado de forma mais técnica a condição interassistencial de pré-mãe? Não. Que eu saiba, não. Quem usou o processo de pré-mãe para ajudar a pessoa ou outra foi gente assim no nível de serenões, há muito tempo. Agora, hoje que esse conceito se tornou popular, foi a gente que trouxe isso para clarear mais as coisas, porque está havendo a transmigração extrafísica terrestre. Com isso, muita gente está saindo daqui, muita gente então pode ser recebida agora. Por isso que houve o processo de pré-mãe. Um tenepsista no Antigo Egito, cuja preparação holossomática permitiu a teática da pré-mãe, que upgrade parafisiológico poderá apresentar na atualidade, que repercussões assistenciais. Olha, muitos deles já se tornaram evoluciólogos, teleguiados, etc. Tal. Essas coisas mudam muito. A pré-mãe do planeta Terra surgiu com a própria humanidade. Se afirmativa, então podemos dividir em duas categorias, primitiva e de vanguarda. Não, não é bem assim. Lembre-se, serenão já existia antes de você aparecer por aqui. E serenão, às vezes, eles foram criados em outro planeta com opção de coisa. Com isso, eles têm uma listagem grande de contatos dentro do seu grupo evolutivo. E eles ajudam uns aos outros. Então, tem de tudo. O processo de pré-mãe vem por essa situação. Outra coisa, serenões têm macrossoma há muito tempo. Hoje está aqui no tertuliário, setor B, acompanhado da Carla 1, o autor do livro História de um Superconsumidor, Marcos de Saúne. Será lançado hoje na Livraria Nobel às 19 horas. Quem é? Ah, ele aí. Gente, então as palmadas para ele. Está muito bom. Você quer falar alguma coisa aí para a gente sobre o superconsumidor? Dá pelo menos uma pala aí, uma coisinha para nós, né? Seria bom para ajudar a gente. Boa tarde a todos. Marcos, meu nome. É uma grande honra estar aqui. Eu não conhecia
ao espaço, né, à filosofia dos senhores. Estou muito encantado com isso tudo, minha esposa Andressa também. Esse livro, na verdade, apesar do título um pouco brincalhão, a capa também é meio brincalhona, foi o Chico Caruso que fez, uma molecagem comigo, me travestiu de super-homem, mas a ideia por trás desse livro, que é um livro de crônicas sobre problemas de consumo que todos nós passamos todos os dias, né? É uma ideia de despertar para a cidadania, né? Para o exercício dos direitos, mas principalmente dos deveres também, né? Então, a ideia por trás é essa, despertar a cidadania das pessoas que ainda estão combalidas no nosso país, né? Então, e junto, em anexo a esse livro, há um apêndice, que é uma segunda obra, que foi, da qual eu me orgulho até mais do que a primeira, que é um manual, eu não gosto muito desse nome, então chamei de Código de Atendimento ao Consumidor, que é uma obra multidisciplinar que eu passei 2 anos trabalhando em cima, com a ajuda da Andressa, minha esposa também, e na qual há toda uma série de princípios e também de certas regras corriqueiras sobre o bom atendimento que nós gostaríamos que existisse no país e no mundo de uma forma geral, e infelizmente nós somos atropelados aí pelo mau atendimento. Então aí há muitos conceitos que eu usei concatenar e sistematizar nesse código. Fala um pouco sobre realização, sobre questões existenciais ali também. Mas enfim, muito obrigado pela oportunidade. Interessante, muito bom. Gente, vê se vocês aparecem lá no lançamento do livro do homem. 19 horas hoje, lá na Nobel, não é isso? Muito obrigado. Agora, ó, falando na Nobel, eu queria também falar aqui do Sebo Cultural. Ontem eu estive lá, na rua Jorge Sanuês, número 623. Esse Sebo Cultural está muito bem arrumado, as coisas todas. Vocês querem comprar livro antigo aí, usado, etc., vale a pena ir lá, sabe? É lá no centro, 623. Se alguém quiser, tem o mapa aqui, ó. Agora, outra coisa que eu queria falar. Amanhã eu vou também lá no Cataratas, no shopping, e vai ter, me deram um convite para eu ir lá, que é o aniversário do Shopping Cataratas. São 2 anos. E eles estão recebendo novas 4 âncoras, que vão aumentar tudo lá dentro. Amanhã mesmo eles vão fazer uma apresentação de uma dessas âncoras, a gente não sabe quem é. Agora, vocês sabem, eu nunca falei aqui, mas lá, o meu filho tem 2 restaurantes lá, junto com o Guzi. Aqui, ó, se alguém quiser ver o lado mais gostoso do México, isso aqui é dele. Junto com também um restaurante de comidas francesas, sabe, que é o bistrô, que a pessoa mesmo faz o prato dela, etc. Eu vivo comendo essas comidas. Ele não começou exatamente com eles 2 lá, o Guzi e ele, eles começaram 5 meses depois da inauguração. Então já tem 1 ano e 7 meses lá funcionando os 2 restaurantes. Agora, se alguém quiser se interessar pelo assunto, está aqui. A maioria do povo aqui já conhece lá. Vocês sabem que nós temos lá, são dezenas daqueles espaços que existem no shopping, que são da nosso povo aqui. Tem aí o nosso chefe, um monte de gente. Tem o outro aqui, um monte de gente, o Luiz. Eu só sei que são dezenas de lojas e condições, tudo aí da nossa turma. Seria bom vocês ir lá para ver, fora também os 2 espaços que nós temos lá, da Conscienciologia. Agora, hoje, a coisa mais séria é ir lá ver o lançamento do livro dele. Seria importante aí. E eu conto com vocês para ver isso de perto. E vamos examinar que esse negócio do consumo é muito importante, não é isso? Olha o livro dele aqui, ó. Super consumidor, é ele mesmo lá, é a cara dele. Tá bacana, o Superman.
Está muito bom. O livro está muito bem lançado, bem arrumadinho, está ótimo. É do Fundo de Cultura, a editora. Sovaldo, Muito bem feito, é simpático. ele está com o segundo livro pronto também? Ele pode dar uma palhinha do segundo livro? Ah, seria bom. É uma boa. Você sabe que nós aqui somos tarados por livros, né? Todo mundo aqui é librófilo. Esse segundo livro que está, na verdade seria o terceiro, porque aí são 2 em 1, né? Então esse terceiro que acabou de ficar pronto está sendo analisado por alguns amigos, também multidisciplinar, e é uma tese que eu estou lançando no mercado, que eu descobri algumas coisas assim curiosas, né? Uma das conclusões que se chega no mercado de consumo no Brasil é que há muito produto defeituoso sendo entregue, muito serviço mal prestado e muita prática abusiva, né? E diante dessas situações de produtos e serviços defeituosos e práticas abusivas que os maus fornecedores, que infelizmente são maioria, eu acredito, não no sentido de má fé, mas de desconhecimento, de negligência, etc. Enfim, como somos alvos desse tipo de mau atendimento lato sensu, nós precisamos, para não ter prejuízo maior, essa seria a construção dessa tese, nos desviar diuturnamente, cotidianamente, de nossas atividades indispensáveis ou aquelas preferidas, né, como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer, o próprio ócio criativo que o De Masi fala, né? Precisamos nos desviar dessas atividades, desperdiçar tempo, que é um recurso produtivo valiosíssimo, para tentar resolver esses problemas criados pelos maus fornecedores. E, curiosamente, a Constituição Federal, ela não ampara o tempo como um bem jurídico, né? Como sendo um bem tutelado, protegido pelo direito. Lá na Constituição, né, nós sabemos que está lá protegida a propriedade, a liberdade, a igualdade, tantos bens chamados jurídicos porque estão numa lei maior. O tempo não foi esquecido, né? O tempo de que nós dispomos nessa vida terrena, eu digo, né? Então esse tempo de vida, ele não está protegido como um bem jurídico. Portanto, toda vez que um mau fornecedor faz com que nós nos desviemos das nossas atividades e desperdicemos tempo para tentar resolver esses problemas, né, como o cartão de crédito mandado, que não foi solicitado, e tantas outras coisas assim, nós incorremos num prejuízo muito grande, que é o desperdício do tempo, que é um recurso que, depois de estudar um pouco e pesquisar, se percebe que ele primeiramente, um recurso escasso, no sentido da economia, né? Que a gente quer mais tempo do que dispomos em vida. Ele é inacumulável e é irrecuperável. Coisa simples, mas que muitas pessoas não se dão conta. E o direito, principalmente, não se deu conta disso. Então, desperdiçamos esse tempo em função de problemas de consumo. E nos desviamos. E se formos à justiça, né? Que é um outro problema, procurar justiça no Brasil, mas se formos à justiça para buscar uma indenização, até para ter um sentido pedagógico, né, para que os fornecedores, ao pagar uma indenização, evitem de fazer isso novamente com outras pessoas, a justiça tem dito o seguinte, que esse tipo de situação não se consegue naturalmente provar um dano material relevante, e isso não caracteriza o chamado dano moral, que são as duas espécies de dano que o direito brasileiro, enfim, positivou. Então essa situação não é dano moral, o dano material não se consegue provar, né? As 5 viagens de ônibus que você teve que fazer para ir em algum lugar tentar resolver esse problema, né? E nem se consegue um recibo de ônibus, então você não prova esse dano. É um assédio moral, monetário e temporal. Tudo é assédio. Uma vergonha isso aí. Você tem razão. O resumo disso é que não se Mas pode... tem um congresso que vai começar agora amanhã ou depois, de direito sobre essas coisas. Né? Aqui em Foz. Não sabia. Então, resumindo, a situação nós estamos diante de um prejuízo muito grande, todos os dias, né, o cidadão brasileiro,
E a justiça diz que trata-se de meros dissabores, meros aborrecimentos, contratempos do dia a dia, que não caracterizam nenhum tipo de dano. E eu, na verdade, estou entendendo que caracteriza... Mas isso é um dolo. Né? O processo é o dolo. Isso é doloso. E eu chamei nessa tese de um novo dano chamado dano de desvio dos recursos produtivos do consumidor, ou, resumidamente, dano de desvio produtivo do consumidor. Essa é a nova tese. É um dolo. Isso aí é uma boa caracterizar isso e levar a coisa para frente. Agora, coloca aí um monte de advogado em cima disso para ajudar, que eles vão se interessar também, para fazer mais leis. Vamos ver o que a OAB fala disso. Um tempo. A minha ideia, honestamente, lançando a tese para concluir, só chamar atenção para a existência desse prejuízo, né? Que o mau atendimento causa às pessoas. As pessoas se desviam, né? De repente... Isso é bom para ver o debate sobre o assunto. Eu não duvido que, de repente, uma pessoa que gostaria de estar aqui agora, uma que seja, esteja nesse momento se desviando dessa oportunidade tão importante para estar resolvendo um problema. Para atender o assédio dos outros aí. Não é? Não duvidaria que isso estivesse acontecendo nesse momento. Então, chamar a atenção já seria suficiente. Muito obrigado, novamente. Marcos, só um instante aqui. Marilson, é o seguinte, com os livros, né, você levanta uma polêmica que, se você pelo menos manda esses livros para a OAB, você vai fazer com que o pessoal de lá preste mais atenção nisso. Pelo menos mandar o livro. Aí vai alcançar o objetivo que o professor Valdo falou. A senhora diz o novo livro, né? Esse que ainda está em gestação aí. Fase de... Agora, faz esse livro de uma maneira mais séria. Sim, esse novo, esse não está editado. Não pode fazer nenhuma piada com a história. Uma capa séria. Não, sim. Feita, esse aí foi feito de maneira lúdica para poder torná-lo mais comercial. O PROCON vai se interessar por isso. Você falar com a turma do PROCON, eles vão se interessar por essas coisas, porque isso aí atinge o PROCON. Procurar levar em programas no lançamento, levar em programas na televisão, para levantar realmente essa bandeira. A ideia é justamente mostrar que existe esse problema, as pessoas tomarem consciência e começar a discutir. Vale a pena você ir mais fundo nessa bandeira. O tempo é muito valioso para ser tão maltratado. Né? Só para falar uma coisa para você, Marcos. Pois não. Existem as lâmpadas hoje que eles estão fazendo aí, são lâmpadas mais fluorescentes, mais avançadas, evoluídas e aperfeiçoadas, poderosíssimas, e que elas fazem economia. Agora, o que se passa? O governo está 100% empenhado em acabar com as lâmpadas que esquentam, mas que gastam mais, e ficar com essas lâmpadas que são fluorescentes e que fazem economia. Não é só o Brasil, tem vários países. Agora, isso dá câncer. Eu tive câncer aqui, ó. Esse buraco que está na minha cabeça devido ao câncer das lâmpadas modernas. Devido ao processo ultravioleta que elas mandam. Entendeu como é que é? Agora, o que se passa? Isso é um efeito imediato, ele não é imediato. Quando a pessoa for ver, ela não sabe o que é isso. Agora, outra coisa, estão fazendo propaganda disso, o governo está empenhado nisso. É uma vergonha. É muita gente que vai ter câncer de pele. E você sabe, um dos cânceres de pele pior que tem é o melanoma. O meu não deu porque eu peguei a coisa a tempo. Eu sou médico. Desconfiei da hora da situação. Mas é muita gente que, através das lâmpadas fluorescentes, vai pegar agora o melanoma e vai morrer mais cedo. Morte prematura. Isso tudo está dentro do seu processo. Agora, eu já falei isso em televisão, em rádio, todo lado, mas não adianta. O lobby que existe da indústria com isso, que está atrelado ao problema do governo e com os roubos do PT, do mensalão e etc., tal do Lula, etc., eles não querem ouvir essa ideia. Agora, o caso é que está aí. Como os efeitos são imediatos, não aparece logo, está entendendo? Quando for aparecer, milhares de pessoas já vão morrer prematuramente. Eu tenho falado isso aonde eu posso. Eu estou só te falando que isso aí está dentro da sua linha de atividade para defender o consumidor. As lâmpadas, essas aqui, todas são normais.
Essas são de esquentar normal. Ela não faz a tal economia que eles falam. Agora, a outra faz economia, que é essa toda enroscadinha, cheia de coisas. Isso aí é um perigo. Que é entende? Por causa do ultravioleta dela. São essas Em coisas. alguns meses, a pessoa pega isso. Agora, uma coisa mais séria que tem nessas lâmpadas é que elas são acumulativas. Uma pessoa, por exemplo, que esteve na praia demais, que queimou a pele durante muito tempo, ou que ela seja, por exemplo, meia loura ou ruiva, ela tem mais predisposição para ter o processo do câncer na pele. Agora, o meu deu na cabeça por causa da lâmpada que eu tinha, porque eu trabalho demais no computador. Depois de horas e horas, todo dia, passaram alguns meses, eu tinha posto as lâmpadas novas, o negócio pegou na minha cabeça. Agora, ainda acudia a tempo. A gente tirou, fez um buraco na cabeça, mas não deu metástase, porque esse aqui é o espino celular. Podia piorar se eu tivesse deixado. Ele parou no espino celular. Esse aqui só dá mais ou menos 5% de metástase. No meu caso, não deu. Se desse, eu já estava torrado, eu não estaria aqui falando com você. Que coisa. Então é um perigo isso aí, e ó, o povo não está ligando, a maioria é ignorante, não sabe nada, e o processo está caminhando. Não interessa ao poder econômico. E outra coisa, fazem propaganda de tudo quanto é jeito, em revista, nas mídias, na televisão, todo lado sobre as lâmpadas. Aquilo sai inteiro. Agora você vê direitinho que a pessoa é ignorante, ela não sabe nada disso. Quem está escrevendo sobre isso está só refletindo ou reprisando as palavras que mandaram falar. Então, essa para mim é um negócio claro. Eu já estou falando isso aqui desde o ano passado. Vamos ver se vai aparecer algum movimento maior para essa situação. Mas que o negócio é sério, é. Eu, tendo oportunidade, eu vou chamar atenção para o assunto também. Pois é. Procurar Abre o olho aí, multiplicar. você tendo chance, Procurar veja multiplicar. isso, examina bem, pega na internet, o que é que tem sobre lâmpadas. Você está entendendo? As lâmpadas comuns, essa de lâmpada normal, e depois as lâmpadas fluorescentes. São essas que têm a ultravioleta, o raio. É sem parar. E ele vai acumulando. Com o passar do tempo, aquilo explode. Eu tenho um corpo mais ou menos minha pele, eu sou mais ruivo, por isso que é que deu um negócio na minha cabeça. E olha, eu sempre, há muitos anos, devido ao processo de ultravioleta, eu usava boina, depois comecei a usar chapéu. Meu chapéu tem tudo, defesa contra raio ultravioleta. Essa minha roupa aqui, ó, que eu uso sem parar, é contra raio ultravioleta. Isso tudo é feito na China, tudo é especial. Aqui não passa raio ultravioleta. Então, tudo isso eu tenho feito. Mas agora, em casa, eu não estava com chapéu, o negócio me pegou. Entendendo? O negócio não é fácil. Agora, veja, fato é fato. Nós não podemos discutir ou brigar por causa de fato. Fato está aí, aconteceu comigo. Agora, veja, quantas pessoas já não aconteceram que elas já não morreram? Agora, essas lâmpadas são poderosíssimas, essas novas. É muito mais ultravioleta que tem nelas. É preciso ter cuidado. Hoje, você sabe, o Sol declarou guerra à humanidade. O que está havendo de melanoma tem aumentado, que é uma loucura devido à poluição. As pessoas estão aí e não incomodam com isso. Entre as 10 horas e as 3 horas da tarde, é o pior que tem de ultravioleta. Lá no Rio, durante anos, eu combati isso, o povo ia à praia nesse horário, mas não adianta. É um monte de gente hoje com dermatose e câncer. A oncologia aumentou demais, tudo quanto é tipo de câncer, e principalmente da pele. Agora, outra coisa, dermatologia, que é o estudo do processo das doenças da pele, é a segunda especialidade mais obscura da medicina. A mais obscura é a psiquiatria, em segundo lugar é a dermatologia. Tem muita gente que não sabe nada disso, está tudo aí, de qualquer maneira, inclusive os profissionais. Essa é a realidade que nós temos aqui. Você sabe, eu uso uma técnica que eu chamo impactoterapia, que é o soco na cara e a fratura exposta. Nós mostramos tudo na cara. Se a realidade é para ajudar os outros, nós falamos tudo na cara. Então isso aí é uma das coisas que nós temos feito. Eu tenho feito uma campanha desde o ano passado sobre as lâmpadas fluorescentes. Mas você sabe, o lobby e a indústria internacional disso é super poderosa. Isso é uma guerra. Precisa de fazer aí... Sabe como é que é? Uma ONG especial para combater esse povo.
Até agora não apareceu ninguém. Eu já estou com muita coisa na frente, não dá para pegar, porque senão eu estaria nela. Fazendo uma onda contra essa realidade. Agora você é um mártir da história, mais um. Abra o olho aí, porque o povo vem contra você, não demora, você sabe como é que é, sempre tem. O Urubu observa o que é que eles vão falar de você na internet, nos blogs, etc. É por aí que a gente vê. É muito bom porque eles vão fazer críticas e isso ajuda você, né, a melhorar, aperfeiçoar os próximos livros. A gente tem de tudo. Abre só o olho é com o jornalismo marrom, quer dizer, a imprensa marrom, que tem. Abre o olho com isso. E você, estou te falando que eu estou acostumado com isso. Eu já tive tempestade publicitária contra mim, tudo quanto é jeito. Agora, estou vivo, com 77 anos, consegui sobreviver até aqui. E acho que ainda vou ainda um período falando sobre essas coisas. De modo que, parabéns. Welcome to the club. Quer dizer, bem-vindo ao clube. Thank you very much. Nós precisamos de gente igual você, que fala a verdade aí e mostra o que é que o povo precisa. Mas agora, sobre a vida ecológica, vocês estão vendo a interatividade da vida dele vindo aqui? Isso é da ecologia. Hoje, o tema é vida ecológica. Quer dizer, você pensou o homem de propósito? Não, professor Valdir, e a esposa dele, que é engenheira ambiental, como ela física, mexe com essa área? Então está tudo aí dentro, ó, vida ecológica. Vocês deram para eles aí o verbete, né, para ele ver o que é. Tá? Agora, Arlindo, o que é que você viu da vida ecológica, Arlindo? Você já acordou? Como é que nós estamos aí hoje e tal? Não sei como é que está você. O Arlindo hoje está todo branquinho, não sei o que houve. Tem algum problema aí? Outra coisa, o calor já deve ter chegado, porque está sem cachecol, sem nada. Só sobraram roupas brancas. Foi isso. A moça não apareceu lá para mexer na máquina de lavar roupa. É isso? O que eu lembrei da ecologia é o problema da Amazônia, né? Que eles estão nessa luta toda, eles continuam devastando a Amazônia, sem parar. Estão dizendo que o negócio está diminuindo, mas sei lá. Né? A queimada, né? Cortar a árvore, não é isso? Tem de tudo. Você leva para ele, viu? Não, está tudo bem, obrigado. Mas de modo que você tem razão. A Amazônia é um negócio sério. O que a gente faz com isso? E eles acham que querem internacionalizar a Amazônia. Eu acho isso burro. Isso aí não é bom. O Brasil devia bater o pé, não deixar essas coisas acontecer, não. Nada de internacionalizar a Amazônia, não. Senão nós vamos internacionalizar alguns estados americanos primeiro, e depois outros na Rússia. Hein? Pois é, não, petróleo, vamos escolher aqueles de petróleo, vamos internacionalizar tudo. E outra coisa, o Oriente Médio todo. Eu não acredito. Essa conversa fiada não pega por cima de nós aqui. Eu, depois de mexer muito com retórica de antigamente, eu não confio na retórica dos políticos. Lógico. Porque eles falam uma coisa e a realidade é outra. Em geral, independente de CPT, em geral. Em geral, você está certo. Agora aqui outra pergunta. Se as plantas são consciências, ainda que rudimentares, se comparado ao ser humano, podemos dizer que as fitoenergias são energias conscienciais e não imanentes? Sim, não há dúvida. Isso é energia. Pode falar mais sobre a entidade denominada cacique cobra coral e sua influência sobre eventos climáticos globais? Olha, tudo indica ali que o processo é tipo de xamanismo. Xamanismo é igual àquela tribo Hopi que faz chover. Essa turma aí deve usar o problema desse tipo. Ele deve ser daqueles caras que eles falam que vai chover, faz um contrato e depois eles devem trabalhar com um problema local para fazer chover mesmo. Então eles ajudam. É aquele negócio, você tem que prever uma coisa e sair para a rua para ajudar a acontecer. Isso faz parte do serviço. Pode ser que o processo cobra coral deles aí seja isso. Você indica algum livro sobre organização pessoal? O que você indica para pessoas com distúrbio de déficit de atenção? Olha, o déficit de atenção, a melhor coisa que você faz, olha um livro de Graça Razeira,
sob hiperatividade, que vale a pena. Agora, as pessoas, por exemplo, sobre organização pessoal, seria bom você ler um deles que chama-se Conscienciograma. O que vocês acham? Eu acho que está uma boa indicação, né? Como, né, uma prescrição médica. Né? Poderia comentar sobre a questão do holocarmo em países que têm práticas antiecológicas enraizadas na cultura, como o caso da caça às baleias no Japão? E se pensarmos no Brasil como o país que possivelmente tem a maior responsabilidade na questão ecológica em decorrência de sua riqueza em termos de biodiversidade, que vem negligenciando em grande parte esse papel, apesar dos avanços ainda incipientes. Como analisar o aspecto holocármico? É aquilo que nós estamos falando aí, o processo da Amazônia, etc. Tal. Isso tudo é um assunto sério. Agora, o Brasil, há alguns anos, eu falei que estava arranjando um débito kármico muito forte. A hora que o Brasil começou a criar armas bélicas, coisa séria, munição, e vender para os outros países. Do jeito que tinha blindado o Urutu, aquela coisa. Quando isso começou, eu falei assim, o Brasil está começando a criar um débito kármico sério. Vai acontecer um dia que vai ter bomba aqui, inevitavelmente. Criou bomba para os outros vêm atrás daquela bomba. Aquilo que está sendo vendido lá fora vai voltar para a gente. Como eles estão vendendo armas, munições, tudo quanto é jeito, isso vai reverter, vai ter um retorno, um revertério. É inevitável. E isso, então, é que eu acho dos mais sérios do processo do Brasil. E, atualmente, parece que o problema de arma aumentou, né? Inclusive junto com o governo. Eles estão fazendo mais armas, é a coisa mais séria. Eu precisava comentar que esse cacique Cobra Coral, eles fazem atendimento nas prefeituras, mas eles exigem uma série de procedimentos que eles façam correção na cidade, planejamento urbano. Senão os caras não fazem nem parar de chover e nem faz chover. Tem um contrato assinado, escrito. Pois é, mas eles com isso, eles ajudam o processo da urbanização. Isso mesmo. Então uma coisa ajuda a outra. Na verdade, é a própria prefeitura que vai fazer chover. Se eles seguirem a orientação que eles dão. Eu estou sabendo disso. Mas agora veja, existe realmente o processo de você mexer. A nuvem não tem inteligência própria, nem energia própria. Ela, então, é muito sensível. É mais fácil você hipnotizar uma nuvem do que uma pessoa. Então o negócio isso aí funciona. Não é fácil, não. Pode falar. Professor, aqui na página 55, Sim. Teoriologia e depois ciclologia. São duas perguntas. Primeiro, com relação à teoria da civilizaciologia, e depois ali na ciclologia também. Eu queria que o senhor aprofundasse esses dois. O caso é o seguinte, a teoria da civilizaciologia. O problema todo nosso, nós temos que dar valor para a civilização. Mas a civilização é para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se a pessoa sai dessa teoria, a prática não funciona. Então, é necessário ver que civilização que é que nós estamos criando. Aqui, inclusive, na Cognópolis. Qual é a civilização nossa? Qual o nível disso? Então, esse jogo, claro, que nós temos aqui de debater todos os assuntos, isso ajuda muito as pessoas dentro do processo. Agora, você quer saber também, na binomiologia. Ciclologia. Hein? A questão da ciclologia. A ciclologia. O ciclo evolutivo, vida vegetal, vida zoológica, vida humana. O entendimento do ciclo ressoma, dessoma, esclarecendo sobre a importância de preservar hoje para poder realizar amanhã. Ou reutilizar amanhã. Agora, a coisa mais séria que tem é o seguinte: como é que nós vamos ter auto-revezamento se nós não cuidarmos do local onde nós estamos? Sabe lá se você só vai poder fazer o auto-revezamento na sua próxima vida aqui? Se você não cuidar direito, que forma o holopenseno que você vai ter contra você? Que isso é cuspir para cima, é uma loucura. Então, quem defende a ecologia hoje está defendendo o auto-revezamento amanhã. Vocês estão entendendo? Esse é o motivo, por exemplo, aquele negócio que eu falo. Eu nunca fui funcionário público. De propósito que eu não quero ficar preso com o governo aqui, porque eu não sei se amanhã, para
seguir com o trabalho que eu estou fazendo se eu preciso de ressomar no outro país. Então, não se vir exatamente para o Brasil, eu posso ir para outro. Eu quero ter carta branca, liberdade, disponibilidade de ir para onde eu precisar amanhã. Com isso, eu não crio, vamos dizer, culpa no cartório e rabo preso com ninguém, nem com nada, nenhum nacionalismo. Por isso que eu sou do universalismo. Então, o fato do senhor não estar vinculado, ou nunca ter estado vinculado ao funcionalismo público, tem a ver também com o fato de estar... Eu falava isso com 14 anos. Eu fui funcionário de diversas coisas, mas nada de governo. Nada. De modo algum. Nem como médico, nem nada. Nunca tive nada assim. Como o senhor... Eu já ajudei demais o governo. Sim. Em várias áreas, tudo espontaneamente. Mas não recebendo dinheiro do governo. Eu mesmo, pessoalmente. Assim, por princípio, participar de um governo não tão cosmoético, por mais que você se coloque de uma maneira não tem jeito. Correta, você acha, significa interferência. Você acha, com essa condição corporativista que tem no Brasil, alguém sai incólume, indene, ileso, limpo de funcionalismo, certas coisas de funcionalismo no Brasil? Não estou dizendo todos, mas só 90%. Não tem jeito. É muito difícil. Só os lobbies que tem por aí para defender tudo, só a burocracia feita no Brasil pelos servidores, é uma loucura isso tudo aí. E outra coisa, o Lula entrou, piorou isso mais. Ele chegou, dobrou esse povo todo, e todo dia tem mais gente. Olha o Senado, gente. São milhares de parasitas que a gente tem por todo lado, a começar por Brasília. Brasília é a capital do parasitismo do Brasil. Mais de 100 diretores, você ouviu no jornal hoje? Não, é vergonha isso tudo. Agora, tudo por quê? São os afiliados, os chamados apaniguados. Eles nem estão falando mais nesse nome. Banalizou, não tem mais importância. São os apaniguados. Professor. Quer dizer, esse que no início ainda falavam nisso, hoje nem falam mais. E fica então esse pessoal que já se aposentou e que está recebendo... O problema não é esse. Tem uma pergunta pior do que essa. Como é que fica o Brasil com esse povo? É muita bobagem que vai ter que enfrentar os brasileiros aí, vão ter que enfrentar. Muito retorno. Cada esse povo. Isso aí vai ser um cancro, é um câncer na vida brasileira no futuro. Não tem jeito. Isso não vai melhorar tão cedo. Nós temos algum certo pela frente aí que tem que enfrentar. Isso, sendo bonzinho, eu estou sendo otimista. O negócio não é fácil. E dentro disso, a luta dos governos, por exemplo, do Rio Grande do Sul, aqui, a governadora está com projetos para estacionar o salário dos funcionários aposentados. Então, se eram 5 salários, já são somente 4. E assim vai reduzindo até que vai virar o mínimo. Então, isso que é a questão mesmo, eu concordo plenamente. Vamos ver o que vai dar. Né? Quem viver, verá. Professor, como é que o senhor vê a questão do servidor que por exemplo, atua na universidade? Professor, não, esses são os melhores que tem, são aqueles que ensinam, né, que estão ajudando na área da saúde também, são os melhores que tem. Cada um deve ver o que faz. Agora, eu tenho que alertar o seguinte, 90% é máfia pura. Não precisa de ver, não. É só pegar a imprensa aí. Hoje tem muita gente falando sobre isso. Aqueles que conseguem sobreviver, porque muitos morrem antes da hora. Dá um jeito neles. O povo fica pensando que os infiltrados só morrem igual aquele Tim Lopes lá do Globo. Não é não, tem muito infiltrado por aí que estão vendo essas coisas. Alguns conseguem escapar e falar as verdades. Agora, que a situação é precária, Da área mais difícil que tem é imposto de renda. Abre o olho com todo mundo que trabalha no imposto de renda. É um problemão isso aí. Eu tive que fechar as empresas no Rio devido aos achaques. Era achaque demais.
A pessoa vinha e ela falava, não, o seu caminhão está aqui. E pegava um cordão que ele mesmo colocou e falava assim, ó, está precisando, nós vamos multar vocês no caminhão para vir. Agora, na hora que vinha a multa, eu falei, não, mas isso é muito pouco. Eu ainda tenho mais 9 atrás de mim para distribuir o dinheiro. Tudo é chato. Entende? Outra coisa, para você tirar uma BITSE, alguma coisa nesse sentido, tudo você tinha que pagar. Aí eu comecei a fechar as empresas, passar as empresas, deixar, porque eu falei, não dá mais. Tudo você tinha que fazer alguma maracutaia com o povo do governo para o negócio funcionar. Aí eu deixei, não dá. Agora o Rio, eu falei assim, isso aqui vai ficar uma mazota. Olha o que deu. Hoje tem 2 governos paralelos. Estão lá agora combatendo. Os 2 estão em luta civil, guerra civil. Os 2 governos paralelos, do narcotraficante e oficial eleito. É uma vergonha. 10 anos depois, eu tinha cantado isso tudo antes. Falei, isso aqui é piorar cada vez mais. Uma outra coisa, quando eles começaram a falar o negócio da Olimpíada, eu falei assim, não adianta nada se não der um jeito no processo da violência no Rio. Lembra? Agora, o que é que aconteceu depois? Outra coisa, o governador lá, no outro dia depois que foram eles aclamaram o negócio, ele falou sobre violência. Parece até que ele chamou de propósito o povo para depois dar isso aí, para ver agora se eles tomam providência, né? Se ajudam. Porque ele sozinho não dá conta, não. De modo que a situação é essa. O Brasil, o problema político é esse. Agora, o que está errado aqui? Estruturalmente, para aquelas pessoas que às vezes escutam a gente falar e nós queremos dar uma saída. A saída é o seguinte, daqui a algumas dezenas de anos ou séculos, nós não vamos ter mais representatividade, vai ter uma democracia maior, isso vai melhorar. Até lá, são os Sarneys da vida, os Lulas da vida e outros mais assim. Mas veja, cada povo tem um governo que merece. São esses que vocês escolheram? Quem é que votou no Lula aí? Aguenta. Eu não votei, mas quem votou não pode reclamar nada, tem que ficar caladinho. Quem é que votou no Sarney? Tem que ficar quieto. Quer dizer, vai ter eleição aí o ano que vem. Vocês estão preparados para votar no Collor, no Sarney, entende? Na Dilma Rousseff, tá certo? Vocês entram nessa, não tem nada a ver com isso. Não estou nessa, não me inclua nisso, me inclua fora disso. Tá certo? Vamos pensar bem, é a vida. Agora, tudo é um processo ecológico. O problema político envolve a ecologia, né? Que é o processo do holopensene. Então é muito sério isso. Da democracia pura, uma das questões é essa, que os políticos, a plataforma política dele, ele não segue nada. Ele prega uma coisa. É por isso que isso aí foge de qualquer democracia. Quer dizer, se escolhe uma pessoa para aquela plataforma, ele desvia tudo, é outra coisa. Isso não é democracia. O problema dessa representação que existe por aí. Não, a representação é tudo errado. Agora, tem que haver aclamação pública com uma série de condições para chegar nisso. Essas coisas já existiram e já funcionaram, só que tem que ir reduzidamente. Agora, para fazer uma coisa grande, é preciso ter mais educação. Eu acho que a reeducação tem que começar melhorando a educação no Brasil. Sem educação, ninguém vai melhorar nada aqui não. Agora, vocês elegeram aí um presidente que é anarfa, quer dizer, como é que fica? E eles vendem o peixe que em todos esses países existe uma democracia. Não existe porque o povo não escolhe. E o pior é o povo escolhe, vocês elegeram o Lula que é plataforma anarfa porque já estava cansado de um cara que era intelectual, antes que deu no que deu, vendeu a siderúrgica, aquele negócio todo. Quer dizer, brasileiro, vou te contar, nós temos que ter mais um pouco de vergonha na cara. O FHC, que tinha uma plataforma política ideológica, que ele não seguiu nada daquilo, inclusive falou, não leve em conta o que eu escrevi, quer dizer, é assim que funciona. Não, isso ele aprendeu com o Figueiredo. Mandou que esquecesse a pessoa. O Lula também é um desvio total, porque, antes era a defesa do trabalhador. O Lula está com a corda toda. Ele acha que é o salvador do planeta. Da pátria. Né? Mas isso não é fácil. Ele está falando agora como se fosse o dono da ONU. Você já viu? Ele está se impondo.
O negócio é o seguinte, o álcool sobe a cabeça. O Rotter já tinha falado nisso, né? O jornalista, o álcool vai subir na cabeça, a pessoa fica grogue. E esse curso aí já está agora, dia 31 começa, né, da heterocrítica. Vamos ver. Né? Eu já li o livro, vou reler para falar alguma coisa. Né? Agora, a gente vê a partir daí que essa democracia em geral, no mundo inteiro, não existe. Professor, agora como fica, em termos de paradigma consciencial, a questão de em que momento a entrada de conscienciólogos poderia ser positiva na política? De que maneira? Isso daí é cedo, né, para a gente pensar, né? Vamos ver se a gente faz pelo menos um bairro que seja conscienciológico. Minha esperança é um bairro aqui, ó. A coisa mais imediata, prática, objetiva, concreta. Eu confio em vocês. Okay. Vamos publicar bastante livro, vamos debater os assuntos, vamos ver o que é que vai dar. É por aí. O senhor fala aqui na página número 57, o item número 7, residência, questão de afogar no verde as casas. O senhor sempre traz isso, né? A sua própria casa. Afogada no verde, com frutos e flores chegando à janela da moradia. Olha lá em casa. Sim. Eu estou dando um exemplo disso. Agora, isso aí é só gente que tenha contato com a natureza. Pessoa que não gosta de inseto, que não gosta de bicho, que não gosta de cachorro, que não gosta de gato, que não gosta de passarinho, não deve nem ler isso aqui. Não, eu estava falando porque quer dizer, o negócio nosso é de quem gosta. Sim. Agora, eu todo dia vejo, por exemplo, ontem eu vi uma coisa impressionante. Ali, ó, naquele local que tem telha, logo na entrada ali da recepção, eles colocaram lugar para receber o povo, um receptivo ali. Agora, lá tem 4 coisas que faz o telhado e vai para o centro. Eu estava lá dentro, quando vi aquela coisa, eu falei assim, mas um rato aqui de dia, assim, com a maior naturalidade, e eles subiram e foi lá para o meio. Aí eu esperei para ver o que é, fiquei bem quieto. Daí a pouco saiu do outro lado. Eu fui olhar, não era rato, era um passarinho. Parecia um tico-tico. Eu tenho uma leve impressão que ele fez um ninho lá debaixo do telhado, bem no centro. Lá precisava de ver o que tem. Porque ele foi, agora ele vai, esconde, vai direitinho, parecia um rato ou lagartixa. Era um passarinho, parece um tico-tico. Pequenininho, bonitinho, tudo certo. Então você veja, o que nós temos mais aqui. Folha, frutos, flores, passarinho, árvore, grama, pomar, de tudo quanto é jeito. Não, lagarto isso aí, mas bicho, se você for falar desse tamanho, tem dezenas deles lá embaixo, porque lá nós temos o manguezal. O manguezal é só falar com... Quais são os bichos que tem lá? Fala aí para nós. Ele é o nosso prefeito da bicharia. Ele toma conta dos sub-humanos. É isso? Só para ter ideia, a gente fala aí uma listagem. Eu já falei com ele para fazer uma listagem para a gente, que eu queria falar aqui. Que chama mais atenção. Tem a lontra, tem o ratão do banhado, tem capivara também, que a gente já registrou. Tem aí pássaros, dezenas de pássaros, o vivi, sabiá, bem-te-vi. Tem o próprio lagarto também, que é o teiu. A gente tem também o de pássaros ainda, aqui é o mergulhão, tem garça, tem a garça cinza, garça branca, tem também o dorminhoco, né? Quero-quero, tem demais. Então, tesourinha. E aí são dezenas de pássaros nesse sentido. Preá que os cachorros... Preá tem um monte aí, todo tipo. De modo que vocês têm todos os seus irmãos do passado e primos, estão todos eles aí, para vocês terem um contato adequado e saber conviver com esse povo. Agora, quem tem casa de Tarzan, que hoje eu estava falando com um dos nossos amigos lá de Torres,
E eles também teve casa de Tarzan, tudo indica lá, o Guido acho que teve, né? Você teve uma casa de Tarzan quando pequeno. Então, ele gosta disso, por isso que é que ele toma conta. Agora, nós estamos querendo que ele venha para cá, nós estamos fazendo uma requisição, o Guido vir para cá para tomar conta do verde nosso. Ele com a equipe de Torres. Parece que Torres vai ceder para a gente, sabe? Eles vão fazer uma embaixada aqui, de umas 6 pessoas básicas. São todos alemães de alto nível. Você está entendendo? A gente já abriu aí um tapete de todas as cores para eles, vamos ver. Agora, eles têm que abrir mão da prefeita deles lá, né, de Torres, que é a Reinalda, né? Agora, lá ela é a Reinalda, aqui ela vai ser a Rainha Nalda, tá certo? Esse é o caminho nosso, é o que nós precisamos aqui nessa história, é o jeito. Agora, o Guido é especialista nesse processo, então ele pode nos ajudar muito aqui. Outra coisa, ele tem um monte de livro que nunca publicou. Isso eu já lasquei ele de tudo quanto é, já puxei a orelha dele da esquerda, da direita, tudo quanto é jeito. Ele vim para cá para a gente publicar esses livros dele, com a situação toda que tem aí. Que é uma vergonha. O cara tem 3 livros, quer dizer, ele é gaveteiro. Gaveteiro aqui nós não permitimos, viu? Você tem que vir sem a gaveta. Quer dizer, engaveta os originais e não publica. Fica só para ele. Isso não pode. E o homem entende do assunto, é doutor na julgada aí, são muitos anos. Agora, eu confio que a Reinalda dessa vez vai dar um jeito aí nos nossos amigos, principalmente no chefe dela, porque ele é fechadinho, não fala muito nem nada, mas é tremendo, ó. A cabeça lá, calado, fica só de olho, a corujão. Entende? Hein? Ele é uma torre. Pois é, uma torre. Pois então. Agora, todos eles são altos, vocês já viram? Tudo é alemão, meu estilo. Negócio bravo, sério. Tá. Tem uma questão. Eu estive observando as casas que foram construídas pelos colegas conscienciólogos. Eu não vi nenhuma casa adaptada um pouquinho mais na questão ecológica. Não, mas agora eles já estão fazendo. No sentido ali, de... Explica aí o caso do seu filho aí da de história. Aproveitamento já tem gente já mexendo da energia solar, aproveitamento da água da chuva. Não, a energia solar já tem. E a água da chuva. É que você ainda não viu, tem. Então tá. Então eu não tive chance. Não, mas agora escuta o que Eduardo, meu filho, ele tem 26 anos de engenheiro ambiental. Ele mora em Belo Horizonte, conseguiu a representação de uma fábrica chamada Ecoblock para o Paraná. Opa. Ele mora lá e ele é representante aqui. Tá. Já fez vendas aí da madeira biosintética. O que é isso? É todo o lixo transformado em madeira. Lixo, literalmente falando. Então, no www.ecoblock, vocês podem ver, a fábrica fica perto de Belo Horizonte. Mas no Paraná, o Eduardo está representando aqui, para quem quiser fazer casa aí, fazer deck, varanda. Ele faz a cotação, ainda consegue desconto direto à fábrica. E os marceneiros daqui estão aprendendo a colocar, como se fosse uma tábua normal. E é de PET, fibras. Ela fala, a dona esteve aqui com o Valdo, né, Valdo? A Marta. E ela falou, eu limpo o mundo. É o que eu faço aqui, eu limpo o mundo. Reinalda, Reinalda, aqui embaixo. Tá. Aqui. Fala. Tem uma casa aqui sendo construída, inclusive agora tem grande parte das casas tem teto solar e agora reaproveitamento da água agora é obrigatório tá aqui certo. em Foz. Tá. Mas tem uma casa também sendo construída agora com tijolo ecológico. Isso. E vai ter teto verde. Tá. Então já está começando assim. É que antes estava faltando a capacitação. Agora já tem a capacitação para fazer o reaproveitamento da água. Então já está tendo. Tá certo. É porque lá em Torres nós temos, é particular, mas é do grupo ecológico de uma ONG. Eles recolhem todos os cascotes de desmanche de casa, reforma de casa e fazem tijolos. Eles usam somente de virgem o cimento.
E no mais, todo o material ele é triturado e com isso eles fazem os tijolões para construir. Então não tem necessidade de ter um tijolo. Então tem isso. Então está certo. Nessa. É porque realmente não... E Você pode falar mais sobre a especialidade paraecologia? A paraecologia é o que nós estamos tentando fazer aqui em Foz, aqui na Cognópolis. Ou seja, estender a ecologia do nosso ambiente humano para o processo multidimensional. E, no caso nosso, ter contato com um local, que é uma comunex extrafísica, chamada interlúdio. Essa aí é que é o melhor. Então, essa relação é da paraecologia. Né? Gostaria de saber qual a importância da área florestal e da ecologia do Parque Nacional do Iguaçu para interlúdio. Como se dá essa relação? Qual o impacto do interlúdio caso ocorresse o desmatamento de toda a área? Não, isso aí funciona, mas não quer dizer que seja, vamos dizer, imprescindível, inevitável. A interlúdio, ela supera essas coisas todas. O problema nosso não é isso, não. O que a gente precisa do Parque Nacional é para a gente aqui nessa dimensão. A interlúdio é secundária, eles dão jeito, superam tudo isso. Ainda sobre a questão do xamanismo, pode repetir o nome da tribo citada que trabalha com as questões de clima? É a Hopi, H-O-P-I, Hopi. Eles são da história, todo mundo conhece essa história toda, lá do México, Estados Unidos, etc. Hopi, a tribo Hopi. Eles fazem os negócios, faz chover mesmo. Muita coisa eles viram a partir disso. Esse cobra coral deve ser cara que era Hopi, né, antes. É uma filial dele. Posso me livrar de um mega assédio só com EV? Sim, porque depende da sua vontade. Quem manda no seu corpo? Quem manda no seu cérebro? Quem manda na sua cabeça? É você. Se você deixa entrar uma ideia de fora, é porque você está deixando, o problema é seu. Se você parar com isso, acabou a série. Então o problema é ter essa noção clara. O professor disse em tertúlia anterior que conseguia interagir e fazer assimilação simpática com o mar devido às experiências relacionadas em vidas anteriores. Como se dá essa interação e quais os fatores holossomáticos e holocárnicos envolvidos? O problema todo é o seguinte: a gente cria o holopensene de acordo com aquilo que a gente se saiu bem. Na questão do mar, eu me saí bem, eu não fiz excesso. Por isso, as coisas todas que eu mexi com o mar, todas são a meu favor. Isso aí tem me ajudado demais. Entende? É igualzinho, por exemplo, eu também, até o momento, eu me saí mais ou menos bem com o processo de escrita. Todos os livros vêm para a minha mão. É uma coisa esquisita, mas é como se fosse uma atração natural. Isso é o holopensene. Então nós temos que começar a estudar como é que nós criamos os holopensenes. Agora veja, eu estou falando duas tendências holopensênicas minhas. Todo mundo aqui tem essas tendências. O processo é você ver qual que você tem. O que é que você atrai, que é favorável a você, que te ajuda a programação existencial? Às vezes tem aí alguma coisa que você potencializa tudo, de ver o que é. O professor concorda com a hipótese Gaia do planeta Terra ser um organismo vivo, possivelmente autoconsciente, que se tornaria autoconsciente com o aumento das consciências ressomadas e a interação entre elas? Não. Esse negócio Gaia, é bacana falar nisso, mas tudo é poético. Agora, o planeta não tem inteligência própria, não. Isso aí é coisa do gibi antigo, isso é da década de 30. Pega lá embaixo depois, você que é daqui, olha lá na gibiteca as coleções do Guri, principalmente o chamado o Guri, porque o Guri era quinzenal. 15 dias era de ficção científica, os outros 15 era da mata. Então, pega esses que sejam da mata e vai ver o que tem. A Jungle tem vários heróis daquela época, 1939, 1940, a coleção do Guri. Lá, então, na parte de ficção científica, tem o planeta Gaia, que os caras já escreviam sobre aquilo com outros nomes. Então, o planeta, de uma hora para outra, virava gente. Você está entendendo? Agora, o melhor da história, tinha planeta desse, tinha rabo.
Ele virava gente, mas era subhumano. Ele não chegou a ser humano. Então tinha tudo isso. E tinha uns que endoidavam, ficavam doidos. Então o processo do planeta H, isso vem da antiguidade, etc. Falar que, sob certo aspecto, a filosofia também tem um nome para isso. Como é que chama? A filosofia geral. Pois é, olha essa, que tem a filosofia geral, aquela que tudo está dentro de tudo. Chama-se panteísmo. Sou escrevente judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Trabalho na área de família com processo referente à pensão alimentícia, alvarás variados, inventário, trabalho burocrático. Procuro ser o mais assistencial com os indivíduos que atendo e ter um relacionamento cosmoético com o meu trabalho e as pessoas. Não me sinto em dívida. Sinto, sim, às vezes, que poderia ter trabalhado numa área mais assistencial, como a psicologia ou o magistério. Hoje, aos 39 anos, fica difícil mudar de profissão. Vou aposentar daqui 13 anos. Como jogar fora todo o tempo já trabalhado? O senhor pode dizer sobre tudo isso? Eu deveria mudar de emprego? Não. Eu só acho o seguinte, você deve aumentar o nível de assistência que você está fazendo nesse seu trabalho. Se, por exemplo, 100 mil servidores pensassem igual você e ouvissem o que eu estou falando, ia melhorar a burocracia do Brasil. É isso. Já que você está aí dentro, procure melhorar a sua casa, que ela está saindo ladrão por cima, pelos buracos. De modo que é uma boa. Se você está se sentindo, não tem dívida, está ótimo, está fazendo disso. E outra coisa, escrevente judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo. São Paulo é um dos piores que tem. O Detran de São Paulo é considerado o pior do mundo. Teve a americana que veio me falar isso depois que examinou as coisas de São Paulo na década de 70. O Detran de São Paulo. Há tanta sujeira dentro dos processos que pega aí, né, todas as coisas lá dentro, que eles consideraram que era o pior do mundo na ocasião. Isso é São Paulo. E ele está falando assim, é o estado mais rico do Brasil, como é que não são os outros? Estão, mas esse aí não, esse aí é paulista, isso aí é a terra do Maluf. Então, sendo a terra do Maluf, você já viu o que é que não tem atrás. O negócio não é fácil. Agora, de modo que você honra o trabalho que você está fazendo e começa a ver os erros. E outra coisa, que tal você escrever um livro sobre esse assunto? Escreva um livro bem adequado ao assunto, nós mesmo temos aqui publicação, a gente pode publicar seu livro. O que você acha? Analisando a burocracia marginal, mafiosa do Brasil. O que vocês acham? Ah, boa. Se ela está lá dentro, tem tudo isso. Agora, vai escrevendo seu livro. Se você achar que é difícil publicar antes, vai fazendo o livro em 13 anos. Quando você arranjar a sua aposentadoria, você lança o livro. Nós vamos estar presentes para ver isso. Até lá eu não estou vivo ainda, eu acho. Quanto aos servidores públicos, mesmo quem faz concurso público sem apadrinhamento, trabalha com discernimento e de forma cosmoética, levando-se em conta o paradigma consciencial. Ainda assim, o servidor cria interprisão com o governo do país? E o senhor tem a sugerir? O que eu vejo é o seguinte, põe a mão na consciência e depois começa a pensar consciencialmente. Veja bem, se a pessoa que está trabalhando lá dentro, ela não tem nenhuma maracutaia, ela não se acumpliciou com nada, ela não tem comparceria com ninguém, ela não é cúmplice de nenhuma coisa atrapalhada. Se não for, está tudo bem. Agora, eu só quero dizer, se isso acontece, ela é uma exceção. Então, palmas para ela. Agora é duro, né? A gente tem que falar essa realidade. Isso é em favor do Brasil e é em favor dos próprios servidores. É em favor de todos os brasileiros. Essas coisas que nós falamos aqui. O senhor colocou aqui na 7ª linha, em fatologia, a consciência do consumo de alimentos e bebidas. Eu gostaria de ver isso mais explanado, porque a gente vê cada vez mais a dificuldade que as pessoas têm no gerenciar a sua alimentação. Não, a primeira coisa que a gente tem que arranjar é nutricionista, né? Os nutrólogos, aqueles que sabem. Nós já temos vários aqui dentro da Cognópolis.
Eu vivo falando aqui sobre a dieta frutariana e a consciência frutariana, vou chamar a atenção do povo. Agora, tem que estudar, porque até fruta pode fazer mal. Mas e os processos Precisa ter energéticos? cuidado. Uma pessoa, por exemplo, se ela tem um processo gástrico, ela deve evitar os cítricos. A laranja, a tangerina, isso aí não é bom para ela. Tá. Agora, eu estou me referindo mais aos processos conscienciais. As dificuldades que a consciência tem com esse fator na vida humana. Cada um tem que fazer força e estudar, né? É o que nós estamos falando aqui o tempo todo. Vamos trabalhar com ecologia. Vida ecológica, intrafisicologia, está aí. E outra coisa séria aqui que nós estamos falando. Eu estou dizendo aqui sobre os processos, a ressomatologia, a mesologia, a ecologia, a paraecologia, a paraprofilaxiologia, a parageografologia, a vivenciologia, a bioética, a cosmoeticologia, a priorologia, a proexologia e por aí vai. Tudo para chamar a atenção disso, para ter uma visão de conjunto cosmovisiológica do assunto da ecologia. De modo que vamos trabalhar nisso, né? Aquilo que nós pudermos. Quanto às lâmpadas fluorescentes, o que você recomenda a uma pessoa que passa a maior parte do dia no trabalho em ambiente iluminado com essas lâmpadas? Dá um jeito de trocar as lâmpadas hoje. O filtro solar contribui, besteira, filtro solar é tapiação. Coloca filtro solar aí, estão aumentando cada vez mais o total. Não, é o número 50, daqui a pouco é 50 mil, não adianta nada. Tem gente com filtro solar que eu já tratei que tem câncer, pegou câncer do mesmo jeito. Isso aí é um problemão. Ou a gente evita ou não evita. O melhor é arranjar alguma coisa que é isso aqui, ó. Isso é uma armadura. Isso vai ser caro. Uma camisa dessa custa $70 quando eu comprei. Hoje pode ser que esteja mais barato. Agora, ele tem até o guarda-chuva. Eu já trouxe aqui, já mostrei. Guarda-chuva também é guarda contra o processo das irradiações. Entende? Pois é. Mais é um guarda-raio. Agora, há algo para se colocar ao redor das lâmpadas e reter o UV? Não, besteira. Tem que trocar. Põe lâmpadas incandescentes, dessas antigas. Esqueça esse negócio que o povo está falando, que a indústria está falando, que o governo está falando, que economiza. Quer dizer, você vai economizar o seu bolso e vai matar você mais cedo, vai ter uma morte prematura. Quer dizer, você vai morrer rico, cedinho, jovem. É isso que você quer? Está tudo certo. Aí pode ficar com as lâmpadas, tudo bem. A iluminação indireta ameniza a exposição aos UVs? Não. Se a lâmpada UV está aí, aquilo vem, e aquilo vai acumulando. Não tem jeito, não tem saída. Todas essas aqui, ó, são incandescentes. Aqui não tem lâmpada desse jeito. Outra coisa, tem amigos nossos que já falaram aqui, inclusive escreveram para mim, dizendo o seguinte: eles estão começando a fazer armazenamento de lâmpadas incandescentes, que o governo quer tirar isso do mercado. Então, como é que fica? É um jeito. Vamos começar a estocar, fazer estocagem de lâmpadas incandescentes. É uma saída. Agora, eu não sei por que eles gostam da fluorescente. Começa que é flúor. Flúor já é um negócio que já se combateu, já deu um monte de problema no dente, milhões de coisas que a pessoa fazia, e etc. tal. Até na água. Agora tem o fluorescente. Eles estão entrando nisso. Eu vou te contar, né? A natureza humana é duro, né? Tem que morrer muita gente. Quanto é que eles estão querendo que morra? Quantos milhões eles esperam morrer de câncer para depois tomar uma providência? Como é que fica? Porque no Brasil tem muito disso. Enquanto não mata uma meia dúzia lá no semáforo, eles não põem o semáforo. Quer dizer, o lugar está lá. Enquanto não matou alguns para todo mundo reclamar, eles não colocam o semáforo. Então, aí, quando é que eles vão pôr o semáforo da lâmpada fluorescente? Como é que é isso? Vai ser o próximo governo, porque esse aí já vi que não vai ter nada, que esse povo deve estar comprado. Essa turma de lâmpada fluorescente compra todo mundo, o lobby é terrível. Existe um pomar no terreno correspondente ao Vila Consciência, próximo ao campo de vexologia. Lá deve haver mais de 40 espécies frutíferas. Você concorda que essa área deve ser conservada no planejamento do condomínio? Sim. Parece que já estão cuidando disso, né? Isso aqui precisa ver, mas já foi, né? É de vocês lá perto. Já está sendo cuidado.
Os animais se tornarão um dia consciências em corpos humanos? Sim, você é um deles. Aí me soube, eu estou falando a verdade. Agora, me deixa em dúvida. Eu não quero ser bicho. Pois os animais parecem ser melhores que os humanos, então você é pior que ele. Em alguns aspectos, cães domésticos, por exemplo, são leais, amorosos, perdoam com facilidade. Depende. Tem cães que são muito puxa-saco, são negativos e querem fazer média com todo mundo. Tem que dar desconto, não é bem assim não. E tem cães que avançam em todo mundo. Olha o pitbull. Já quiseram até extinguir essa raça, porque ela só faz mais mal do que bem. Outra coisa, vai lá no Holoteca que você vai ver um monte de material que nós temos, e principalmente no Holociclo, de cachorros que mataram a dona, que mataram o dono, que matou todo mundo. Avançou e matou. Quer dizer, cachorro não é assim não, tem que olhar. Ele é animal subhumano. Não fica querendo exaltar demais, que não é não. Seja o gato, seja o cachorro, seja porco, tudo pode vir contra a pessoa. Não existe nos animais a maldade que tem o ser humano, não. Mas ele tem a defesa dele. Coloca comida para o cachorro, se você deixou ele sem comer de um dia para outro. E depois põe a mão perto, vamos ver o que acontece. Como se explicaria esse tipo de retrocesso? Não tem nada de retrocesso, pelo contrário, isso é evolução. Os cachorros e os gatos estão evoluindo cada vez mais, por cada vivência conosco, no animal doméstico. Então, com isso, eles estão evoluindo mais depressa. Então, por exemplo, você demorou demais. Durante muito tempo você foi cachorro. Hoje os cachorros vão demorar menos como cachorro do que você demorou. Vocês estão entendendo? Você demorou demais como anta. Hoje, o povo que está evoluindo vai demorar menos como anta, porque já estão mais evoluídos. De modo que, observa bem, o que você ainda tem ainda de anta, de cachorro, de gato, de etc, etc, etc. Aqui, por exemplo, nós temos pessoas que ainda têm muitas jeito assim de ornitorrinco. Tem alguns que são participantes, por exemplo, do Tri Parada Dura, né? Quem deu a Débora? Não está aí. Então eu não posso estar falando em todo mundo. Está aí? Não está. Não está. Entende? Então eu preciso de saber disso aí. São os ornitorrincos. Que esses é que eu acho que são mais assim, universalistas. Que juntaram vários animais deles mesmos em si próprios. Tem uns 6 ou 8 animais que criaram o ornitorrinco. Quer dizer, esse é o máximo. Eu acho que é um exemplo do processo evolutivo. O ornitorrinco não Agora tem. aqui, informando a colega sobre casa ecológica na CCCI, fiz o projeto da casa do Celso Onishi, e a casa tem os seguintes itens de bioarquitetura. Está vendo? Ó, isso é para você, ô Reinaldo, olha aqui. Tijolo de solo, cimento. Tijolo não é queimado em fornos. Coleta de água de chuva. Biotratamento de esgoto. Teto verde. Jardim comestível. Esse é o meu aí. Aquecedor solar de água. Isso é a Paula Padilha. Ela fez lá no Celso Onishi. Isso aqui é uma casa que já tem aqui na CCCI. Professor? Sim. Professor? Quem é? Aqui, ó, no ar. Sim. Essa proporção que o senhor falou a respeito do momento evolutivo dos animais, a gente pode transferir também para as consréus? Também. Também? Também. As consréus, eu acho que muitos de vocês, como eu também, nós já fomos consréus. Concordo. Certo? Agora nós estamos um pouquinho melhor, então a gente tem que ajudar esse povo todo. Agora, o problema é cuidar dos vegetais, do subhumano, das consréus e do resto. E quais são, ou qual é o fator primordial para esse aceleramento? Eu penso que a pessoa se conscientizar de que ela é amiga de todo mundo. Nada daquele negócio, amai o seu próximo como a si mesmo. Não, ama todo mundo, mesmo aquele que é o pré-próximo, ou longe próximo, entende? Ou pós-próximo, mas a amar todo mundo. E o problema é esse: ame a aroeira, ame a urtiga, ame a grama.
É isso aí que precisa. Então, quer dizer, são os princípios conscienciais em evolução, os princípios existenciais, os princípios que têm vida, vitais, estão evoluindo. Então, esse precisa de ter o mesmo tratamento que a gente tem com o amigo da gente, o pai da gente, a mãe da gente. O temperamento é um fator muito importante aí, né? E é o último que muda, por isso que a gente tem que tratar bem da coisa, né? E falar tudo e bater na tecla. Tá certo. Repetir que a tecla da circularidade vai e volta, vai e volta. A gente tem que voltar para até um dia cair a ficha. Depois que cai a ficha, a pessoa ainda tem que fazer a ligação, quer dizer, ainda demora. Tá certo. Professor, obrigada. Pode falar. Bom, eu mudei de Natal para cá e no Natal a gente já tinha iniciado um grupo de pesquisa sobre práticas cosmoéticas sustentáveis, né? E aqui tem um grupo que eu já interajo, a Marcela Croft, a Luciana Ribeiro, algumas pessoas que já vêm pesquisando, tentando fazer algum trabalho de pesquisa nesse sentido. A gente tem até um movimento de tentar fazer uma revista Consciência somente voltado para a ecologia, para esses aspectos. Algumas pessoas aqui estão de repente vinculadas a isso também. Então, além de fazer um convite, né, para as pessoas que tiverem interesse em pesquisar sobre paraecologia, que a gente está fazendo esse movimento, ainda iniciando o movimento, mas queremos agregar aí aqueles que têm interesse no tema, eu queria dar algumas sugestões em relação aos aprofundamentos. A gente tem alguns aspectos que a gente pensa em trabalhar, em que especialidades a gente pode estar enfocando melhor. Isso é uma boa. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção também, viu, Reinalda? É interessante. Esse edifício aqui, o tertuliário, foi feita uma caixa para recolher a água da chuva para fazer a assistência aí do processo da água. Tem uma caixa enorme ali de fora, ali, ó. Não sei se você já viu, enorme, é uma piscina. Ela enche d'água para servir aí, para regar as coisas, etc. Tal. Então a gente tem aproveitado o que pode. Vamos ver com o tempo, a gente vai aperfeiçoando isso mais. Eu espero que o Guido venha para cá, que Guido quer dizer do guidon, ele vai dirigir a gente. Né? Por enquanto ele é só perseguido, quer dizer, nós estamos perseguindo ele, é perseguido. Estamos perseguindo, mas ele vem para ser o guidon. Você está entendendo? Dirigir a gente aqui na questão ecológica. Isso vai ser muito bom. Valdo, eu estou vendo aqui na taxologia, que tem um monte de exemplo aqui, que é da sua casa, quase tudo, né? Que está servindo como exemplo até positivo. Eu estou vendo que também nos condomínios, no meu inclusive, cada vez mais o pessoal está plantando árvore frutífera, mas está aumentando ainda. E toda essa parte ecológica também de aquecimento solar e aproveitar a água já está acontecendo. Então, isso já está acontecendo. Nós estamos aqui há 15 anos. Agora, eu plantei árvore aqui, inclusive com alguns dos nossos amigos, inclusive com um dos nossos amigos ali. Eu plantei uma árvore junto com ele. A árvore é enorme agora. Agora, tem um monte delas aí que estão grandonas. E, inclusive, árvore frutífera. Tem algumas foi eu também que andei plantando ainda. Agora, veja, o tempo vai, você nem percebe quando vê a árvore enorme aí. Plantou aquela plantinha. Por isso que seria importante agora, a turma está estudando aí mais, para nós colocar mais cipreste aqui dentro. Isso aí também vai ajudar muito. Vamos ver como é que fica. Para emoldurar tudo que nós temos aqui com cipreste. Isso aí vai ajudar demais. Vocês sabem que eu plantei 65 tuia ocidentais em torno da casa, para fazer um paredão com o tempo de verde lá, né? Elas estão começando a crescer, porque lá demora, o negócio não é fácil. Né? Outra planta que seria interessante introduzir no meio disso tudo que já está crescendo seria o palmito. Nós fizemos uma experiência em Torres e a gente está fazendo o açaí, porque a própria frutinha do palmito, ela pode ser processada e ela tem o mesmo teor como o açaí lá do norte. Então, e além de ela ser muito multiplicada através dos próprios animais. Eu acho que pega, né? Precisa saber como é que ele age aqui. Sim, é exatamente isso, seria interessante. Saber. Você trouxe agora, não foi? O Guido depois examina isso tudo para nós, ele é doutor no assunto. Mas a gente, quem é que está com o microfone aí?
É você? Na página 56, na taxologia, o 1, assistência, o senhor coloca assim, a busca da assistência de amparador extrafísico de função da TENEPS, especializado em fitoectoplasmia. Eu assinalei aqui a busca da assistência, quer dizer, a pessoa fazendo alguma coisa para ter essa assistência. Eu queria saber como é. Uma pessoa aqui, se ela for cuidar mais da fitoectoplasma, ela, vamos dizer assim, se envolve mais depressa. Por quê? Nós temos a nossa amiga aqui que toma conta das coisas, que é especialista nesse assunto. E ela trabalha com esse povo todo tipo xamã, né? O povo todo da natureza, que é a Rosigália. Então, aqui, por exemplo, a pessoa pode evoluir mais rápido, progride mais depressa. Vale a pena pensar nisso. Né? Faço cosmograma de cerca de 30 assuntos e estou perdida diante de tanta informação. Com 30 assuntos, ela já está perdida. E eu que já fiz com 3.000, hein? Para mim, os assuntos prioritários são educação, saúde e ecologia. A questão é, diante de um universo de informações, como posso concatenar e convergir esse conhecimento para a elaboração de um livro? Olha, o problema aí é laptop. E colocar a convergência, mexer, dividir. Hoje tem até programas para isso. Poderia mencionar um fato que se enquadra no trinômio patológico, erronia, felonia, vilania? Sim, é muito fácil. A Gestapo, a SS, a SA, o nazismo, tudo é disso aí. A sustentabilidade dos recursos naturais, das energias imanentes, se enquadra prioritariamente em qual ou quais tecas da holotecologia. Ixi, tem uma porção lá, né? Precisa de ver, hoje as tecas são 265, tem que ver uma porção. Agora, o caso é examinar. Seria bom você ver aqui, em primeiro lugar, essas. Ecológico-teca, evolucioteca, energético-teca, ciencioteca, a técnicoteca, convivioteca e assistencioteca. Só aí tem 7. Ela vai te dar uma ideia para pegar o resto. Através dessa, pega o resto. Hoje tem 265. Precisa da gente pensar. Agora, ó, não desanima com 30 assuntos, não, que isso não é pouco, tá? Isso ainda pode ser, você tem gabarito para fazer mais do que isso. Confie em você. Tenho a impressão que grande parte das pessoas que levam uma vida ecológica teórica acha que estão vivenciando a vida ecológica. Mas são bem superficiais nessa abordagem e não levam essa aplicação para o seu dia a dia. Você acha que pode ser isso? Até um certo ponto é isso. Outra coisa, muita gente entende de vida ecológica, ele acha que entende, mas não entende. Hoje tem muito detalhe, a situação da vida ecológica está muito técnica. Para entender isso, a pessoa tem que ler alguns livros bons, fazer uma boa biblioteca, porque senão ela não consegue seguir, fazer o follow-up das coisas que tem hoje em matéria de ecologia. Eu, por exemplo, tenho muito cuidado com a separação do lixo, pois já vivi o trabalho dos catadores e procuro facilitar o trabalho deles, lavando vidros e embalagens de plástico antes de jogar no lixo. Também procuro comprar produtos que tenham um fim facilitado. Será que sou muito cri-cri com isso? Olha, eu acho que nem todo mundo tem oportunidade ou tempo disponível para fazer isso até esse nível. Mas aquilo que a pessoa puder fazer, ela faz. Eu, lá em casa, nós distribuímos também o lixo daquilo que eu posso. Uma das coisas que eu olho com muito critério são pilhas, baterias. E eu sempre levo ali para debaixo, lá junto do... Sabe onde está escrito lá? Porque lá tem uma especial, que é aquela explosiva, braba. Então eu separo as pilhas todas, porque eu gasto aparelho demais, tem muita pilha. Pequena, grande, tudo quanto é tipo. Eu levo tudo para lá. Outra coisa também que eu levo para lá é lâmpadas. Isso tudo eu olho. Essas é que eu olho com mais critério. Lâmpadas e qualquer coisa, por exemplo, você vai usar qualquer coisa que mexa com agulha, seringa, também deve ir para lá. Agora, isso está junto ali do todo, junto do village. Vale a pena.
pode aprofundar a questão da política ambiental no Brasil? O que o senhor pensa sobre a candidatura da Marina Silva para a presidência? Acha que isso pode chamar a devida atenção para a questão ambiental? Acho. Eu acho que é uma boa. Essa moça apareceu na hora certa para fazer essas coisas. Vamos ver o que é que vai dar com o processo. E ela é muito tinhosa dentro dos níveis dela. Parece que ela tem muita personalidade. Isso é bom. Nós precisamos de gente no Brasil assim. É aquele negócio que eu falo. Seja mulher, seja macha mulher. É o que a gente está precisando hoje no Brasil. Essa Marina parece ser assim. De modo que vamos torcer para ver o que vai dar, né? Agora, ela é contra a evoluciologia e a favor do criacionismo. Vocês já viram aquilo? Quer dizer, ela não deve ter estudo, então ela é fanática com alguma besteira. Pois é. Pode ser fanática da Bíblia. Agora, a Bíblia é um perigo. A Bíblia está cheia de pornografia, cheia de loucura. Tem muita coisa da Bíblia antiecológica. Era o caso de pegar e mandar para ela. Não, ó, você está totalmente incoerente se está a favor da Bíblia e é a favor da ecologia. Deve-se proibir o uso da carne vermelha e a Coca-Cola com a desculpa da consciência perder o equilíbrio das energias, principalmente no Corona Chakra? Olha, esse negócio de proibir as coisas é um negócio que tem que ver com consenso geral. Eu sou da democracia. Agora, eu sempre recomendo, não coma carne vermelha todo dia, que é burrice. Não seja ignorante. E não tome Coca-Cola se você não precisar de certos elementos que ela contém. Coca-Cola, às vezes, pode ajudar até como remédio. Mas a maioria que o povo está usando aí, está usando como veneno. Então, o problema. A Coca-Cola, por exemplo, eu usei durante muitos anos, ela me ajudou nas minhas viagens. Por quê? Eu não podia tomar suco. Eu vou em qualquer lugar e ia tomar qualquer água, aquilo podia dar um processo de hepatopatia. O que eu fazia? Tomava Coca-Cola, porque ela é pasteurizada. Com a pasteurização, eu tomava aquilo e melhorava. O povo falava, que na época eu viajava muito, que eu era viciado em Coca-Cola. Eu falava assim, a vovozinha vai bem? O povo não sabia que era isso. Mas eu não tomava outra coisa, porque eu podia confiar que a Coca-Cola é pasteurizada. Tem menos bicho nela do que nas outras coisas. Você está entendendo o que quer dizer? Então isso é muito importante. Nesse aspecto, agora, Coca-Cola, eu sou contra. O problema é o seguinte, toda bebida que tem muito gás, a pessoa não deve tomar, porque cedo ou tarde aquilo pode perturbar o processo gastrointestinal dela. Então, refrigerante, essa coisa, todo o problema é gasoso. A Coca-Cola é uma das bebidas gasosas que tem mais gás. Então, isso aí é muito negativo nela. Olha bem isso aí. Nas dinâmicas da segunda-feira, com o professor Nário Takimoto, uma vez por mês, debatemos uma obra de viés parapsíquico antes dos acoplamentos. Estudaremos o Mirabelli na próxima semana. Quais variáveis parapsíquicas podemos aprofundar de fato? Quais suas experiências pessoais com esse sensitivo? O que seria fraude? Olha, esse sensitivo, nós temos aí material do Mirabelli, que é o maior que existe sobre a vida dele e as coisas dele. Eu, na época que eu fiz a bibliografia dele, tinha mais de 200 itens sobre a vida dele. Agora, o que se passa? Ele era um cara piradão, igual uma opção desses médios atrapalhados. Ele atravessava a rua sem olhar os carros. Ele achava que a energia dele paralisava os carros. Com isso, eles mataram ele. Foi assim que ele morreu. Então, veja, terrível. Outra coisa, ele com o problema de ser muito tinhoso, ser teimoso, aquelas coisas todas e fechado, o que acontece? Lá pelas tantas, ele não tinha mais a capacidade que ele tinha de efeito físico. Com isso, então, ele começou a fazer fraude. No fim da vida dele, tem muita fraude na vida dele, sim. Então, isso tudo é que a gente tem que ver. Agora, ele teve fenômenos terríveis, muito sérios, chamar atenção. Tudo isso tem que ver com calma. Agora, por exemplo, existe até uma teleportação que ele saiu de um lugar e passou para o outro. Mas isso não tem nada, assim, comprovado. É só um processo histórico que se gravou. Mas ele era médium mesmo. Tem fatos que foram comprovados, pequenos fatos de efeito físico. O homem era médium mesmo de efeito físico. Pode perguntar para a moça que veio de Natal e estuda a questão da paraecologia, como faz para participar desse grupo? Pode falar para ele aí. Quem está perguntando é o Felipe N. Silva.
Ele está sempre perguntando as coisas aqui. Bom, primeiro manda um e-mail para a gente está vendo a possibilidade de fazer isso via um colégio invisível da parapsicologia. Tá? A gente está pensando também em outras ações para além. Dá alguns endereços aí na internet. Isso. Pode mandar um e-mail direto para mim. Então, viviancostab@hotmail.com e a gente vai trocando informações de como a gente está iniciando o trabalho. Repita aí, por favor, que é bom. Sempre é bom repetir. Vivian, VIVIAN, Costa, B de bola, @hotmail.com. Agora, ó, esse assunto da ecologia, sabe, está na moda. Então todo mundo quer saber. Hoje já bateu o nosso recorde de perguntas, 27. Fora as outras aqui, quer dizer, tem mais umas duas. Então, ao todo são as 29, dentro da situação que já houve aí extra. Só de fora as coisas daqui. Então, esse processo de ecologia tem que ser levado a sério, né? Eu chamo a atenção de vocês para ver na taxologia essas coisas todas. Esses 7 providências básicas para a vida pessoal e grupal da pessoa. Vale a pena ver. Pode falar. Professor, como analisar uma pessoa que ela ressoma eu chamo assim, no mato. Vamos dizer assim, a casa mais próxima tinha 4 quilômetros. Como analisar por que ela ressomou ali, no meio do processo? Eu não entendi nada. Como analisar, certo, o ressoma de uma pessoa que ela ressomou, vamos dizer assim, no meio do mato. Que, vamos dizer assim, o vizinho mais próximo tinha 4 quilômetros. Por que ela ressomou naquela condição? Que fatores que eu posso analisar? Ela morreu lá no meio do mato? Não, ela ressomou. Nasceu lá? Nasceu, isso. Mas não foi ela que estava no meio do mato, porque uma pessoa não nasce sozinha. Não, foi eu a mãe. sei, eu estou falando assim. O que é que a mãe estava fazendo lá? Eu sei, professor, eu sei todos esses Vamos entender isso aí, só está mal contado, eu não entendi nada. Não, o porquê? Eu queria Por que a mãe estava no meio do mato? Pergunta para ela. Da família. Só que a mãe consegue. Como é que vai fazer para perguntar para ela? Sim, mas isso já passou. Vamos por aí. Você tem que estudar outras coisas. A família, a maioria já, vamos dizer assim, pai e mãe já ressomaram. Não, você já pensou, eu apareci no meio do mato, sem mãe, sem pai, sem ninguém. Isso aí é fantasma, isso é aparição, isso é outra coisa. Deixando esses detalhes, né? Que o senhor já corrigiu aí. Tem que ver. Como analisar o porquê que ela teve aquela condição na ressoma ali, os fatos? O problema todo é o seguinte, há mães que não entendem nada do processo do parto. E elas não ficam, não sabem, não têm precognição de quando é que o filho vai brotar. E elas não se preparam para isso. Uma boa parte das mães são assim. Por exemplo, essa aí. Ela é primogênita quando nasceu, quer dizer, a primeira tinha, ela era primípara. Ela é a última, não tem. Então é o pior que tem. Quando é a última, é igual aquela minha amiga, que ela mesma fazia o parto dela na beira do rio, igual índio. Ela mesma tirava a criança, fazia os troços tudo sozinha. Ela mesma, sem ninguém. E apareceu com a criança na mão. E a barriga lá embaixo. Entende? Essa teve 22 filhos. Então cada um faz o que pode. Essa aí seria desse nível. É a turma primitiva, né? Que gosta da natureza, mas de uma maneira primitiva. Que ainda tem o processo da sensibilidade do mato. Mas então Essa minha amiga, presta atenção, não estou brincando, não estou exagerando nada não. Eu tratei de vários filhos dela, eu já falei nisso aqui. Ela teve 22 filhos. Os últimos filhos dela, ninguém ajudou. Ela tirou o filho na beira do rio, lavou o menino que nascia lá e acertava as coisas dela sozinha. Isso aqui é uma máquina parideira. Eu falo, você é uma fábrica de parto. Mas o processo, então, da energia imanente está em volta. Ajudou alguma coisa no processo daquela consciência? Não, essa senhora tinha energia, assim, ela chegava, você tomava conta, tanta energia que ela tinha. Uma grande mãe. Ela perdeu alguns filhos, por causa do processo de educação, umas coisas, mas naquela ocasião parece que ela tinha 16 vivos, mais ou menos por aí. Isso é que é mulher. Agora era um filho assim, um depois do outro. Não era fácil, ela começou a ter filho muito cedo. Agora o problema é o seguinte, ela era uma preta retinta, a segunda
vamos dizer, geração de africano no Brasil, muito bonita, ela, bonita, a mulher, mesmo naquela idade, grandona, tudo forte. E outra coisa, não tinha muito excesso de barriga grande, nem nada, não. Traseiro tinha, mas aqui na frente, não. Traseiro tinha, porque isso faz parte da raça. Da genética, né? Agora, isso é impressionante. Ela, eu falava, você é um exemplo. Eu chamava os outros para ver, como é que era. Então tinha aquelas mães que chegavam tudo ali chorando, com a coisinha toda. Meu consultório era assim, né, de mulher grávida, o diabo, né? Então, eu chamava a senhora aqui, ó. Veja como é essa aqui, ó. O que é? Seja uma mulher. Eu vivia falando lá com o povo. Como é que é? Quer ter filho e não vai? Tem que enfrentar. Como é que é isso? Faz parte. Agora, ela era um exemplo. Igual essa, eu nunca vi ninguém igual, não. Chegou perto, mas essa aí bateu todos os recordes. É lá de Uberaba. Eu segui o caso dela. Agora, uma simpatia, sorriso largo, sabe como é que é? Boa saúde geral, uma coisa impressionante a mulher. Agora, eu estava muito interessado, mas não cheguei a estudar se ela tinha macrossoma. Tudo indica que tinha. Tudo indica. Eu suspeitava só, mas não sabia. Não deu para estudar por causa do processo da família, os problemas que não davam, né? A situação era muito difícil. Todo mundo sendo criado lá, não era fácil. Agora, a gente ajudou naquilo que a gente pôde. Quando eu encontrei com a situação. Então isso já vinha da paragenética dela também, né? Lógico. Mas agora, veja, se ela tinha, né, ou tem, um macrossoma, hoje eu acho que ela já morreu, pela idade dela, acho que ela já morreu. Mas se ela tinha um macrossoma, isso explica muita coisa, né? Já pensou, o macrossoma só para parir? Que máquina que não é? Parideira? Que negócio que não é esse? Tudo é possível, eu não sei como é que é o processo de macrossoma, é um negócio para a gente estudar. Isso ficou interrogação, eu tenho um monte de interrogação que eu via. Chegava uma pessoa mais ou menos diferente no meu consultório e falava assim, tem macrossoma ou não tem? Entendeu? Às vezes eu descobria o negócio, melhorava tudo, clareava todo o assunto. Por que o senhor falou que a última era pior? No caso, a pessoa que ressomou por último, daquele grupo? Não, a última aí é porque ela estava acostumada. Se fosse a primeira, seria pior. Porque ela não era marinheira de primeira viagem, não sabia nada. Não sabia quando é que ia dar a luz, nem nada. Quando é que ia ter contração. Entende? Sim. Agora, uma mulher assim, tem um monte de filho, ela sabia. Então, ela estava sabendo muito bem porque ela está no meio do mato. Se ela teve muitos filhos antes, ela já sabia tudo. Se os filhos forem todos iguais, se forem todos naturais, não teve cesárea, ela sabia. Isso aí está mal contado, tem que examinar. Não é bem assim. É o contrário. Quanto mais tem, mais prática a pessoa tem, né? A mulher já sabe. Entende? Agora, uma primípera, que tem pela primeira vez a gravidez, essa não tem. É marinheira de primeira viagem, não sabe nada, jejuna, virgem na história. Inexplorada dentro do assunto, não sabe nada. Quer dizer, é duro. Então tem que caminhar, né? Saber como é que é. Um caso desse, por exemplo, a pessoa tem que ver porque gestação exige uma opção de coisa, né? Mesmo ecológica e, vamos dizer, do ponto de vista fisiológico, exige muita coisa, gestação. As mulheres, às vezes, abusam demais. E hoje está na moda eu mostrar o barrigão, né? Tiram fotografia, etc. Tem gente que ficou grávida só para mostrar a barriga. Já tem mulher que já falou isso para mim. Eu vi a fulana, então falar, atriz, não sei o que mostrou, eu também quis ficar. E como analisar... Eu tirei fotografia de tudo quanto era jeito da minha barriga, todos os anos, etc. Como analisávamos assim, o pessoal do mato lá, né? Que eles usam ervas, vamos supor, a mulher tem hemorragia, que é no processo lá. Aquela erva lá que eles conhecem, aquele pessoal, aquilo ali ajuda no processo, está relacionado ao processo do parto. É. Daí, isso aí tá não é o ideal, mas ajuda. Quer dizer, quebra-galho. Quebra-galho. É um quebra-galho. Agora, o ideal hoje é a ginecologia, a obstetrícia, elas estão muito avançadas. Hoje a medicina já pode atender isso muito bem. O Brasil está muito bem nesse assunto. Tem que seguir o que quer que tem do ponto de vista técnico, né, da medicina. Aí para isso. A medicina veio para ajudar os outros. Remédio, cirurgia, essas coisas, tudo é uma bênção. Isso aí veio para auxiliar. Muita gente que é favorecida com isso.
E muita gente está viva aí por causa da medicina. A gente tem que levar isso em consideração. O povo às vezes fica aí querendo tudo do natural, nem sempre é possível. Por que não é possível? Por quê? As comidas não são mais naturais. Os remédios não são mais naturais. Sua vida não é mais natural. Então você tem que usar coisa artificial junto para contrabalançar, porque senão você não aguenta. Eu que não olho bem os meus remédios, eu me complico tudo com os remédios que eu tomo. Mas se eu também não tomar certos remédios, inclusive alguns, para fortalecer ou enriquecer a minha dieta, eu também levo na cabeça. Eu olho tudo. Já tem uma pessoa que chegou lá em casa agora, estava olhando os remédios que eu tomo do jeito que eles estão colocados. Eu falei, Bola, você tem uma farmácia? Sim, mas gente, é melhor do que as farmácias drogaria que você conhece. Veja como é que está tudo certinho. Na ordem certa, já tem os remédios tudo pronto, na hora. E outra coisa, tem um calendário para tomar o remédio. Então eu não complico isso. Gente na minha idade não sabe tomar remédio, a maioria. Eu vi muita gente que me deu muito trabalho para dar remédio nessa idade. Então hoje eu dou um exemplo daquilo, como é que eu tomo. Eu tomo, entre remédios e as outras coisas, uns 7 todo dia. E outra coisa, em 4 tomadas diferentes durante o dia. E eu não sou burro. 4 vezes eu como alguma coisinha para tomar esse remédio. Só uma última pergunta seguinte, para clarear. Na hora, né, que aquela consciência está ressomando, existe todo um processo energético ali, um campo, né, na hora daquele ressomo. Existe, lógico, o processo das consciências, esses que estão ajudando naquele momento. Aí, vamos dizer assim, esse ambiente do hospital, aí seria uma coisa assim, para ver, positiva, como é que funciona? Fazendo uma comparação, uma analogia lá com a ressoma. Hospital, que ela precisa de ir, isso é positivo para ela. Ela tem que pensar positivo e não dar o contra. Se ela começar a piorar, aquilo piora ela mesma, piora o parto dela. O hospital foi feito para melhorar. Hoje existe hospital, maternidade, só para isso, tudo especializado, tudo. Tem até creche, aquelas coisas todas, tudo lá dentro. Isso tudo a gente tem que ver, né? Tem que tirar partido dessa condição. Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte, ao que eu estou falando dos meus remédios. Sim. A vida é muito artificial. Você tem que usar os recursos artificiais, técnicos da ciência, para conseguir viver corretamente de modo equilibrado. Tudo a gente tem que olhar. Você vai comer alguma coisa, observa bem. Qual é a qualidade dessa comida? Você vai tomar um remédio, observa bem, ele é adequado para você? Tudo a gente tem que estar perguntando. Hoje em dia já tem até a segunda opinião, terceira opinião, quarta opinião, todo mundo quer saber. E tudo hoje você tem que ciscar, perguntar, indagar, saber, ver qual que é a última ideia que tem sobre aquilo. É o jeito da pessoa caminhar melhor e ela acertar mais. Agora, eu fico olhando, por exemplo, que estudei tanto processo de medicina, atendi tanta gente na minha vida, até hoje eu ainda tenho problema com doença, quer dizer, eu falava para mim assim, o médico, quando chegar numa certa idade, ele não pode ter muita doença igual aos outros. Porque ele é médico, bora. Então não trabalhou bem com ele mesmo. Você está entendendo? Mas não tem jeito. A vida moderna não está na mão dele, nem no conhecimento dele só, não. Há muitas interferências nisso. Quando você menos espera, a situação não é fácil. É difícil. Por exemplo, eu fui estudar aí, num processo, por exemplo, de pré-diabetes, hoje tem uma fruta que eles usam muito aí, que é uma batata doce. Essa batata doce, hein? Pois é, a batata doce que é a Iacon. Agora, eu comecei a examinar. Eu não posso tomar a Iacon, comer. Ela me dá diarreia. Sai dessa. Eu não sabia disso. Agora, eu fiz já a experiência 3 vezes. Não dá uma diarreia prolongada, porque eu sei, né? Eu me conheço bem meu gasto intestinal todo. Mas eu já cortei, não dá para comer a Iacon, no meu caso. Quer dizer, ou eu tenho intolerância, ou é o meu nível do problema do glicídio, dos glúcidos, do açúcar, etc. Tal, alguma coisa que tem atrapalhado. Ela é uma delícia. Vocês já comeram a Iacon? Vale a pena. Mas agora veja, eu fiz 3 vezes em dias diferentes com a situação toda. Todas as 3 me deram diarreia. Eu tive dificuldade de assimilação dela.
Entende? Com tudo quanto é remédio que eu tomo, com as coisas todas que eu tenho. Então você veja, até essa fruta, que é considerada uma fruta, que é remédio para diabético, ela está me fazendo mal, dentro do processo. Você entendeu? Entendi. Então cada pessoa tem que estudar isso com calma. Não, agora, eu não estou contra a Iacom, não. É bom vocês usar, que vale a pena. Agora, veja, se ela te dá diarreia, você para. Mas agora, outra coisa, não fica pensando que eu comi 2 quilos de Iacom, não. Só um pedacinho desse tamanho, não é nada. De propósito. Pois é, a intolerância, o processo não é fácil. A idiosincrasia, a intolerância alimentar, é um fato. Então, você está entendendo o que eu quero dizer com a vida moderna. A gente tem que estar olhando detalhes. Pentear com pente fino. Tudo. Resumindo, usar o mental soma. Fazendo uma mental soma. E outra coisa, põe o PEN na sua pensalização. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 63 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais, 27 perguntas respondidas online. 7 votos online. Teremos recados de heterocrítica com o Antônio e imersão na tenepsologia com a Cristina. Gostaríamos de avisar que estamos modificando o sistema de votação. Então hoje fizemos um teste deixando a folha de votação na entrada junto ao livro de assinatura de presença. Então já verificamos que aumentou o número de votos. E hoje vamos ainda recolher no sistema convencional. Quem pegou o papel para votação pode utilizar, nós vamos recolher. Mas desde já estamos fazendo teste aí essa semana. E pelo que indica, então, pelo que indicou esse teste, vamos adotar um novo sistema de votação. Então, no momento que a pessoa fizer a assinatura, ela já escolhe o verbete para o próximo dia. Ok? Então, os verbetes para a eleição de hoje: inocência, meta optata, racionalidade rudimentar, resíduo mitológico, status momentosos e veracidade autoverificável. Pessoal, boa tarde. Nós queremos enfatizar o convite ao curso Heterocrítica de Obra Útil, que vai estar ocorrendo agora nesse final de semana, 31 de outubro, sábado, e 1º de novembro, domingo. A obra está pré-selecionada, Democracia Pura. Nós temos confirmada a presença do autor, J. Vasconcelos. O livro é de uma importância muito grande na proposição aí de um novo modelo de democracia, transcendendo e indo muito além aí do processo da democracia representativa que a gente tem hoje. Então, o autor teve uma iniciativa muito interessante de desenvolver essa proposta e a gente quer discutir essa proposta com profundidade em termos da vivência dessa ideia na Cognópolis. Os direcionamentos do debate abrangem a possibilidade da gente identificar o nível atual de democracia vivenciado na Cognópolis e apontar aquele nível que a gente pode alcançar. Para isso, a gente quer contar com o máximo possível de força das pessoas da Cognópolis. Nós já temos 65 inscritos. Nosso objetivo é chegar a 100, para que a gente possa, então, reunir aí o maior número de pessoas nesse debate que é prioritário aí dentro da Cognópolis, que é um modo da gente exemplificar a nossa futura vivência do Estado mundial. Então, a gente quer convidar a todos aí para participar desse curso, pela importância e pela capacidade que a gente tem de vivenciar esse contexto. Então fica esse convite, contando aí com a presença de todos. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um convite para a participação no evento chamado Imersão na Tenepsologia. Esse é um evento que vai contar com 3 atividades. Vai começar com a 5ª edição do Fórum da Teneps. Depois segue o concurso avançado de Teneps com o professor Valdo Vieira, onde serão debatidos verbetes inéditos acerca dessa técnica assistencial. E termina com o acoplamentário com a temática de Teneps também. Então, esse evento acontece no CAEC, no mês de dezembro, dos dias 21 aos dias 27.
E as pessoas que fizerem inscrição até o final deste mês de outubro vão ter um desconto significativo, né, para um pacote ou das 3 atividades ou de quantas atividades a pessoa então assim desejar. Maiores informações aqui na recepção do CAEC, né, ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada, sim? Para amanhã teremos o verbete racionalidade rudimentar, eleito com 17 votos. Obrigado, uma boa tarde e até amanhã.